pessoal! A nossa aula de hoje será o módulo, lembrando que nós estamos na apostila 5. Na última semana nós trabalhamos a função logarítmica. E a nossa aula de hoje nós vamos falar aí do módulo, vou voltar aqui, né? Módulo 17 foi do logaritmo, é o 18 mesmo, é o módulo 18, isso, que é princípio fundamental da contagem e arranjo. Eu já postei para vocês, né, do Bernoulli a videoaula explicando, e nós vamos aproveitar, porque são conceitos simples, né, para a gente definir aqui algo que vocês já viram em anos anteriores, e nós vamos focar aí a resolução dos exercícios. Só que antes, ó, o que nós vimos lá no Bernoulli? O que é o fatorial? O número fatorial, por exemplo, o n fatorial, o 5 fatorial, é a multiplicação, por exemplo, do 5 pelos seus antecessores até chegar no número 1. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que multiplicando, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, o que é o n fatorial? Ó? É a multiplicação dele, no caso é o n vezes seus antecessores, até chegar no 1. N vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar no 1. Por definição, é bom a gente lembrar que 0 fatorial vale 1 e 1 fatorial também vale 1, ok? Aqui, ó, na segunda parte, aqui nós temos a teoria do arranjo. E o arranjo a gente vai falar muito, né, nos próximos capítulos, nos próximos módulos, para a gente entender a definição, a diferença entre arranjo e combinação. Então, quando que eu utilizo arranjo? Quando eu utilizo combinação. O arranjo será usado quando você trocar a ordem dos elementos e fizer diferença. A combinação será usada quando você trocar a ordem dos elementos e não fizer diferença. Então, por exemplo, nós temos 20 alunos da turma e nós temos que selecionar 2 para uma viagem. Para a gente selecionar 2, se nós selecionarmos o João e a Maria, depois selecionar a Maria e o João, se eu inverter a ordem deles, vai fazer diferença? Não, porque a dupla vai ser a mesma para a viagem, então é combinação. Agora, por exemplo, se eu tiver aí 20 alunos, nós vamos selecionar 2, um para representante e outro para vice. Então, Pedro ganhou para representante e a Dora ganhou para vice. Ou se eu inverter Dora para representante e Pedro para vice, vai fazer diferença? Aí sim, porque está estipulado cargos. Então, nesse caso, você tem que usar arranjo. Então, assim, esse é o básico da teoria de arranjo e combinação. Então, você utiliza combinação quando você troca os elementos de posição e não faz diferença. Você utiliza arranjo quando você troca os elementos de posição e faz diferença. Em relação às fórmulas, a fórmula está aqui, ó. Arranjo de N tomados PAP, assim que lê. Lembrando que NP são números que pertencem ao conjunto dos números naturais. Não pode ser negativo, não pode ser decimal, não pode ser raiz, são números naturais. 0, 1, 2, 3. E uma pequena observação, o N, que é o primeiro, obrigatoriamente ele tem que ser maior ou igual ao P. Então, a fórmula do arranjo é o primeiro, é o N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Então, por exemplo, se eu tiver arranjo de 5 tomados 2 a 2, o meu N vale 5, o meu P vale 2. Então, a fórmula é o N fatorial, ou seja, o 5 fatorial, dividido por N menos P. 5 menos 2 é 3 fatorial. Como é que eu desenvolvo isso? Normalmente eu desenvolvo o maior até chegar ao menor. Vou desenvolver o 5 até chegar no 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cheguei em quem eu quero, eu paro. Aqui dá para simplificar. E 5 vezes 4 vai dar 20. Algumas observações importantes. Quando você tem fatorial, você não pode somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem dividir fatorial. Então, por exemplo, 2 fatorial mais 3 fatorial, você não pode falar que é 5 fatorial. Você não soma, nem subtrai, nem multiplica, nem divide fatorial. Isso é importante. Outra coisa, o fatorial só desaparece em casos como esse, quando você simplifica, ou quando você chega até o número 1. E você só pode simplificar quem tem fatorial com quem tem e quem não tem com quem não tem. Então, isso foi só para relembrar da aula que vocês viram do Bernoulli. Então, nós vamos focar aqui a resolução dos exercícios de aprendizagem. Essa matéria, gente, como o próprio enunciado diz, é princípio multiplicativo. Então, vários exercícios vão trabalhar com a multiplicação aí de valores. Vamos pegar o primeiro. Olha, o primeiro fala o seguinte, ó. Temos 7 cores distintas e queremos pintar um painel com 4 listras. Primeiro passo, eu vou colocar 4 tracinhos para definir que são as 4 listras do painel. Cada lista de uma cor diferente. O número de maneiras com que isso pode ser feito é: você tem as 4 listas e tem 7 cores, então eu vou começar a pintar. A primeira lista, quantas opções de cores eu tenho? 7. Então, aqui em cima do tracinho, você sempre coloca o total de opções que você tem. Tem que ser com cores distintas. Então, por exemplo, se eu usar o verde aqui, eu posso usar o verde cá? Não posso? Então, de 7 opções, essa que você já pintou, que você descarta. Então, para a segunda, você passa a ter 6 opções de cores. Para a terceira, de 7 opções, você já usou 2, então você passa a ter 5.
E para a quarta, de 7, você já usou 3, você passa até 4. Chama princípio multiplicativo, porque a gente trabalha com multiplicação, ó. Se eu multiplicar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, vai dar 840. Então, a resposta aí é a letra B. Muito simples, né? Olha o 12, vocês granriam. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Então, eu vou colocar aqui 3 cisquinhos. Esse para o primeiro lugar, esse para o segundo e esse para o terceiro. Por exemplo, primeiro lugar Brasil, segundo lugar Nigéria, terceiro lugar Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Também é princípio multiplicativo, ó. Se você tem 24 países ao todo, então qual dessas opções, né, de 24? Para ganhar, você tem quantas opções? 24, pode ser qualquer um dos 4 países, pode ganhar. Na segunda casa, tem como o país ficar em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo? Não tem. Então, de 24 opções, você tira quem ganhou em primeiro, para a segunda casa, você sobra com 23 opções. E na terceira casa, você sobra com 22 opções. Então, aqui basta a gente multiplicar. 24 vezes 23 vezes 22 vai dar a letra D, ó, 12.144. Certo? Então, novamente, princípio multiplicativo. Olha a terceira questão. Na área de humanas, existem 13 opções no vestibular da Unital. Unital. Um candidato tem certeza quanto à primeira opção, mas quanto à segunda está em dúvida. Então, aqui você tem a primeira opção e você tem a segunda. São 13 ao todo. Por isso, resolveu escolher aleatoriamente qualquer uma dessas áreas. De quantas maneiras ele poderá preencher sua ficha de inscrição, sendo a segunda necessariamente diferente da primeira? Então, olha, primeira opção e segunda. A primeira, gente, o exercício fala que ele tem certeza. Então, dessas 13 opções, essa primeira, ele tem uma possibilidade. Por exemplo, a pessoa tem certeza que vai prestar medicina. Então, medicina, aqui fala em área de humanas, né? Mas é só um exemplo. Vou recorrer à área de humanas. Direito, então, por exemplo. Eu tenho uma opção que eu sei que eu vou prestar direito, então aqui eu vou colocar direito. Então, aqui, ó, como é certeza, você só tem uma opção, que é aquela que você escolheu. Só que de 13 cursos agora, quantas opções você tem para a segunda casa? Não pode repetir na primeira, né? Então, de 13, se você tirou a primeira opção, que você passa a ter quantas opções? 12. Se eu multiplico 1 vezes 12, vai dar quanto? 12. Então, a resposta aí é a letra E. Se ele não tivesse falado que tinha certeza da primeira opção, aí você faria 13 vezes 12. Você teria 13 opções na primeira e 12 na segunda. Mas como ele tem certeza o que vai ser escolhido na primeira, então nós temos uma única opção que é da certeza que ele tem. Ok? Vou fazer o 4. Ó, um construtor dispõe de 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Eu vou colocar 5 tracinhos aqui, ó, para representar as 5 casas. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes seriam, ó, verde, amarelo, bege, verde e cinza. Tem 2 com a mesma cor, mas elas não são consecutivas, não são seguidas. A segunda opção aqui, ó, verde, bege e cinza. Tem 2 verdes, mas não são seguidas. A pergunta: determine o número de possibilidades diferentes de pintura. Essa é fácil, ó. Vou começar pintando a primeira casa. Não são 4 opções de cores? Então, para a primeira casa eu tenho 4 possibilidades. Agora eu vou pintar a segunda casa. De 4 opções, eu posso usar essa primeira? Não, então eu passo a ter 3 opções. Para a terceira casa, eu tenho que tomar cuidado, porque não pode repetir a mesma dessa. Mas a mesma dessa pode? Pode. Então, de 4 eu só não posso repetir essa. Então, de 4 você passa a ter 3 opções. A mesma coisa de cá, ó. Nessa casa, de 4 opções que você tem, você não pode repetir essa, então, mas pode repetir essa ou essa. Então, de 4, você tem 3 opções. E dessa de cá, a mesma coisa. De 4 opções, você só não pode repetir essa, então você passa a ter 3. Se eu multiplico 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, se eu não me engano, dá 324. Essa é uma questão aberta, não é múltipla escolha. Vamos fazer assim? Assim, olha. Uma jarra cilíndrica deve ser pintada com 3 faixas de cores diferentes, ó, as 3 faixas. Usando-se as tintas disponíveis são verde, vermelha, amarelo, azul e preto. Então, na verdade, quantas opções a gente tem? 5 opções de cores. O número de jarras que se pode pintar com padronagens diferentes é...
Então, esse aqui, gente, eu vou começar pintando a primeira faixa. Eu tenho 5 cores, então eu tenho 5 opções para a primeira faixa, ó. Vou colocar os 3 tracinhos, que são 3 faixas, né? Então, para a primeira faixa, eu tenho 5 opções. Para a segunda, ele fala que as pintadas com 3 faixas de cores diferentes. Então, de 5 que eu tinha na primeira, eu não posso pintar dessa cor. Então, na segunda, eu passo a ter 4. E na terceira, eu não posso usar nem a primeira nem a segunda, então eu passo a ter 3. Se eu multiplico 5 vezes 4 vezes 3, eu vou achar como resultado aí 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Resposta seria, então, a letra E. PUC São Paulo, ó, tá bem tranquila. Vamos fazer o 6? Olha o 6, ó. A partir de outubro, os telefones do Rio de Janeiro irão gradualmente adotar 8 algarismos. Então, vou colocar 8 tracinhos, ó. Em vez de 7, né? Porque antigamente os nossos números de telefone fixo aqui na chapa também era assim, gente. Era 7, né? Era 661 1800, 662, aí acrescentou o 3, né? Então, várias cidades fizeram isso. Então, aí ele fala o seguinte, ó. Por causa da necessidade de oferta de novas linhas, no de 7 vai passar a ter 8 dígitos. O algarismo a ser acrescentado, que é o primeiro, será o primeiro e será necessariamente 3 ou 8. Então, quantas opções eu vou ter para a primeira casa? 2. Ou vai ser 3 ou vai ser 8. Supondo-se que no sistema em vigor qualquer combinação de 7 algarismos é um número de linha possível, o número de possíveis novas linhas é. Aí é o seguinte, ó, o que nós vamos fazer nesse sentido? A primeira casa, 3 e 8, então eu tenho 2 opções, concorda? Para as outras casas, pode ser qualquer número, deixa bem claro aqui que pode ser qualquer combinação, ó, qualquer combinação. Então, para a segunda casa, quantas opções de algarismo eu tenho? Eu tenho 10, porque pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 opções. Para outra casa, falou que o algarismo tem que ser diferente, distinto? Não falou, então eu também tenho 10 opções. Nessa casa eu também posso usar qualquer um dos 10, nessa também, nessa também, nessa também, nessa também. Então, se eu faço a multiplicação aqui, eu vou ter o total de números de telefone que a gente vai poder montar usando 8 dígitos, né? Então, vai ser 2 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 elevado a 7, né? Então, a resposta aqui seria a letra C. Ok? Vamos fazer o 7? Olha o 7. Determine quantos são os números de 3 algarismos. Então, vou colocar 3 tracinhos, são 3 algarismos. Múltiplos de 5, cujos algarismos das centenas pertençam a. Então, das centenas é a segunda aqui, ou tem que ser a unidade, dezena, centena, é a terceira, né? Aqui, ó, unidade, dezena, centena. Então, da centena tem que ser 1, 2, 3 ou 4. Então, para essa casa, a gente tem 4 opções. Os demais vão pertencer a esse conjunto, ou vai ser 0, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho que tomar cuidado, porque falou que tem que ser múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5, a última casa ou vai ser 0 ou vai ser 5. Então, eu tenho 2 opções. Para essa casa aqui do meio, aí sim eu posso usar qualquer um dos 6. Então, eu tenho 6 opções. Se eu multiplico, 4 vezes 6 dá 24, vezes 2 dá 48 opções ao todo. Uma questão aberta nesse caso. E a última, questão número 8, ela fala o seguinte, ó. Apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9 foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Então, 5 tracinhos, porque são 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão, como está exemplificado a seguir. Então, você tem um cartão A que é 24.644, o B que é 45.996, e assim, todos com 5 algarismos, ó. Aí ele falou o seguinte, alguns desses cartões podem ser lidos de 2 maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E. Observe, pode ser 96.966. Vamos imaginar você virando esse cartão. Você concorda se você virar esse cartão, o 6 vai virar 9 e o 9 vai virar 6. Tem qualquer posição que você coloca esse cartão, que é isso que ele está falando. Ó. Algum desses cartões pode ser lidos de 2 maneiras, como é o caso desses aqui. Então, por exemplo, esse aqui, ó, que é 99.999, se você inverter ele, vai dar 66.666. E esses outros, então, todos os cartões que tiverem composto apenas por 9 e por 6, se você inverter, você tem novos cartões. E a pergunta é exatamente essa. O total de cartões que admitem 2 leituras é. Então, serão os cartões que foram formados apenas por 9 ou apenas por 6. Então, quantas opções para a primeira casa eu tenho? 2, ó, 6 ou 9. Para a segunda também 2, para a terceira 2, para a quarta 2 e para a quinta 2. Se eu multiplico,
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32, que é a resposta da letra A. Então, fechamos aí a correção dos exercícios de aprendizagem, tá? Desse módulo, que é o módulo 18. Qualquer dúvida é só chamar.